Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que é sobre mapas mentais, um tema muito interessante que auxilia bastante vocês na construção de sínteses, resumos que ficam bonitos, que ficam ilustrativos, certo? Que facilitam a vida de vocês em qualquer disciplina que vocês vão estudar, certo? Então, é aquele resumo do conteúdo de uma forma bem interessante, tá? E o mais clara possível. Para isso, a gente precisa entender a diferença entre mapa conceitual e mapa mental. Porque esses mapas conceituais e mentais, eles podem ser feitos tanto com o recurso digital, quanto numa folha A4, tá? Desenhado à mão mesmo, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho o que são mapas mentais e o que são mapas conceituais e qual é a diferença entre um e outro, certo? Que é um mapa conceitual. Sempre vai ter uma expressão ou palavras centrais, né, que são as mais importantes, que vão constituir o mapa, né? E aí, a partir desta palavra principal, a gente vai puxando alguns conceitos relacionados com ela. Por exemplo, mapa conceitual é composto de frases ligadas. Uma coisa importante, pessoal, quando a gente fala de mapa conceitual, é que a gente sempre vai ter essas expressões que ligam as caixinhas de textos, tá? Que são essas expressões que ficam nas linhas aqui do mapa conceitual, tá? Vou mostrar um outro exemplo para vocês entenderem aqui um pouco melhor. Este aqui é um outro mapa conceitual por dentro do céu. Terra gira em seu torno a Lua, apresenta movimento de translação. Vejam que sempre tem essas expressões entre as linhas aqui que ligam essas caixinhas, sendo que a palavra principal aqui no caso, que é a central, é terra e a partir dela se trazem vários outros conceitos, várias outras palavras importantes. Isso é a ideia de mapa conceitual, tá? A gente vai construindo esses conceitos através dessas ligações das caixinhas, com algumas explicações entre as linhas, tá? E agora vamos ver um pouquinho aqui a questão do mapa mental. Vejam que o mapa mental não tem aquelas explicações entre as linhas ligando as caixas. O que a gente tem no mapa mental? A gente tem uma palavra central, que é a mais importante, e a partir dela vão surgir várias outras palavras relacionadas com aquela. Por exemplo, mapas mentais são coisas como revisão, como formas de organizar ideia, otimizar tempo. Então, todas essas palavras, revisão, organizar ideias e otimizar tempo, estão relacionadas com a ideia de mapa mental. Então, eu ligo estas palavras com o mapa mental. Normalmente, a gente vai ter palavras, tá, pessoal? Expressões mais importantes, nada muito longo, não é um monte de texto que vai ali. São pequenas frases ou pequenas quantidades de palavras, tá? Vejam outro exemplo aqui que eu vou trazer para vocês. Esse aqui é um outro mapa mental, ok? Tem sempre uma expressão principal aqui para vocês trazerem no mapa mental. E aqui a gente tem algumas explicações, né, nas outras caixinhas que têm relação com esta parte inicial aqui. Outro exemplo que a gente pode ter de mapa mental é este que vocês estão vendo aqui, em que a gente tem uma palavra central, água, né? Qual é as outras palavras que estão relacionadas? Por exemplo, abundante é uma palavra relacionada com água. E aí, a partir daquela abundante, eu trago algumas explicações ali embaixo daquela palavra principal. Também é uma forma de fazer, quem quiser fazer neste formato, tá? Então, a diferença principal entre mapa mental e o conceitual é isso, pessoal. Vocês podem ver que se ligam aqui palavras, normalmente com a palavra central, e não tem essa escrita aqui no meio das linhas, levando a um conceito aqui depois dessa palavra central, certo? Os mapas mentais, pessoal, podem ser super úteis para vocês fazerem aí resumos de conceitos, de conteúdos que vocês aprendem de diversas disciplinas. Então, vejam esse site aqui, por exemplo, studymaps.com.br, que as pessoas compartilham seus mapas mentais que servem aí para outras pessoas estarem estudando conteúdos que também são, por exemplo, de geografia, de ciências. Então, elas têm vários mapas mentais diferentes aqui com mini resumos que as pessoas podem usar para estudar para essas disciplinas, tá? Em que vocês conseguem, então, fazer um resumo dos conteúdos e dos conceitos mais importantes que vocês aprenderam em cada disciplina.